Olá, boa noite, seja bem-vindo mais uma vez. E eu quero, antes de qualquer coisa, orar com você, para que esse momento seja um momento gostoso para nós e que desperte em nós a consciência do dia, do momento que vivemos e que suscite em nós o desejo cada vez mais de estarmos sóbrios, vigilantes em oração. Eu te convido nesse instante a orar, pedindo a Deus para remir o tempo e nos sustentar na presença dEle. Pai, aquieta o nosso coração. Fala comigo e fala com os teus filhos. Que essa palavra de vida, de exortação, chegue não somente a nós. Sim, Pai, que estamos gravando esse vídeo em função do nosso grupo, mas que perpasse cada um de nós. Perpasse Almenara, perpasse Minas, alcance multidões, milhares de pessoas. Permita que muitos ouçam a palavra da vida e sejam curados nesse instante. Espírito de Deus, Tu que habitas em nós, Tu que renovas todos os dias a face da terra, sopra nos quatro cantos e fale conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, Mateus 24, a nossa leitura sequente, a partir do verso 32, é o texto narrado também por Marcos e também por Lucas, e eu quero convidar vocês para nós ficarmos atentos aqui para frente. O texto diz assim, Jesus disse, olha, aprendei, pois, a parábola da figueira. E para Israel, para todos ali, aquela região, o que tinha de interessante? Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. É como nós aqui. Começou a surgir flores demais, brotar, a primavera está chegando. Então, se eu sei discernir os aspectos da terra, as estações da terra, eu tenho que saber também discernir os aspectos do céu. As estações que nós vivemos espiritualmente, e nós estamos vivendo essa estação, essa geração que antecede, que verá a glória do Filho de Deus vindo. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas acontecendo, as coisas que ele disse anteriormente, sabeis que está próximo às portas. Não falha, é fato, é verdade. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. E aqui as pessoas falam, mas já passou a geração? De lá para cá já se tem 2000 anos, uma geração são só 40 anos. A palavra geração aqui, genea, no grego antigo, não significa apenas 40 anos, mas se refere à história deles, à família, à raça deles. E Jesus está dizendo não só os judeus, mas a igreja que está ali, os discípulos que estão ali. Ou seja, Jesus se refere à história do povo de Israel, que agora unidos aos gentios vai. Ou seja, esse povo estará aqui presente no dia da vinda do Senhor. Não tem como você pensar em um futuro na terra, da volta de Jesus, sem a presença de judeus, sem a presença da igreja. Daí então, fique atento, nós veremos as tribulações. E eu quero chamar a atenção de você o tempo todo. Passará o céu e a terra, Jesus diz, verso 35. Porém, as minhas palavras não passarão, é fato. Não brinque nesse instante como as pessoas estão brincando. Fiquem atentos às falas de Jesus. E dê ouvidos. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ou seja, amados, não dá para ficar como muitos ficaram na história, calculando, fazendo prognósticos, cronologizando e dizendo, Jesus chegará a tal dia. Frustram todos. Foi assim com Ellen White, será assim com todos. Foi assim no Banco do Milênio, foi assim em 2012 com o calendário dos maias. Vai ser assim, porque se o Filho Jesus, como homem aqui na terra, resolveu nada perguntar ao Pai, simplesmente obedecê-lo até o fim e ir à cruz, sem ficar querendo saber que dia ele voltaria, assim também nós devemos apenas obedecer e entender. Não dá para nós aqui na terra, ó Deus, discernir os tempos, os cronos de Deus. Basta apenas eu saber o que Jesus disse, que ele entrou na existência, saiu da existência, venceu o mundo. E ele diz, olha,
Tende bom ânimo. Vocês vão passar por tribulações e angústias, mas eu venci a existência, eu venci o mundo. Vocês também vencerão. Então fiquemos atentos nisso aí. Agora, Jesus subiu aos céus, ocupou seu lugar de glória. É lógico que ele, como Deus, de onde ele está, abrindo o selo, desenrolando a história da vida humana, o cordeiro imolado desde sempre ali ao lado do Pai, é lógico que ele sabe de todas as coisas. Ele sabe quando será dado o toque da última trombeta. Pois, assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Esse texto está lá em Lucas um pouquinho diferente, mais acrescentado, mas aqui é a questão de que naquele tempo todo mundo achava um absurdo Noé construir uma arca numa terra, num lugar onde nem sequer chuva tinha caído do céu ainda. Tinha apenas uma neblina que brotava da terra. E o povo zombava de Noé e gostava de Noé. Não faça isso. A gente percebe que é justamente isso que acontece. Nos chamam de loucos. É lógico que tem um pouco de loucura, porque a fé é um absurdo, a fé é uma loucura. Mas não, presta atenção. Essa pandemia que nós estamos vendo já serve a um vislumbre, amados, de que o dia se aproxima. Os sistemas estão parando. Então dê ouvidos, não fique embriagado, vivendo o sono da morte. Não, fique atento, Jesus vai voltar. Porquanto, assim como foram nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. No vídeo anterior de Lucas 21, eu falo sobre isso. O que é o casar e dar-se em casamento? Não é que está proibido casar e dar em casamento, não. É porque os casamentos eram mistos, eram híbridos, gerou gigantes. Fiquem atentos nisso aí. Ele está apenas se referindo, assim como os seres espirituais estavam próximos dele naqueles tempos, os seres espirituais estarão mais próximos dos humanos nos nossos dias, que antecedem a volta de Jesus, produzindo ciência, produzindo inteligência artificial em laboratórios. Fiquem atentos. Diz o verso 40... Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Ou seja, é o momento que Jesus vem e os que estão na terra sobem e são arrebatados. Então, uns ficam e outros não. Então, observe que tem caminhos diferentes. Assim como tem céu e inferno, vocês vão ver o tempo todo Jesus fazendo alusão a isso, dando-nos a entender de que na consciência cada um sabe que todos nós prestaremos conta e não iremos todos para o mesmo espaço, tempo, ambiente. Fiquem atentos com relação a isso. Verso 42. Portanto, vigiai. E Marcos acrescenta, e orai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Não sei. Então eu tenho que manter minha mente sóbria, vigilante em oração, em serviço a Deus. Mas considerar isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, tá vendo? Mas como se fosse uma mini parábola aqui dentro, vigiaria e não deixaria que fosse arrombado a sua casa, é óbvio. Se eu soubesse que o dia que o ladrão, a hora que o ladrão viesse na minha casa, eu me prepararia, não deixaria. Mas justamente porque eu não sei o dia e a hora, eu tenho que ficar em sobriedade o tempo todo, vigilante o tempo todo. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Eu quero dar uma pausa aqui e ler a narrativa de Lucas, porque eu quero comentar a narrativa de Lucas com vocês na seguinte perspectiva. Olha para cá. Lucas diz assim, ó, a partir do verso 34. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações deste mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Ou seja, amados, o cuidado que eu tenho que ter é porque enquanto eu vou existindo e vivendo aqui na terra, e eu tenho contato com muita gente, e os meus olhos vão vendo, e os meus ouvidos vão ouvindo, e eu vou sentindo a sociedade, os pecados dela, acontece que o nosso coração também vai se sobrecarregando. E quando eu menos espero, eu estou laçado. Aquilo que eu condenava, eu estou praticando. Aquilo que eu negava, eu estou fazendo.
Aquilo que eu abominava virou uma prática comum, ou seja, meu coração foi ficando sobrecarregado. Então eu queria te pedir nesses dias que uma das formas que a gente tem de limpar a alma da gente, de esvaziar a alma da gente, ser curado da embriaguez deste mundo. O mundo está embriagado. E eu estou falando não é de álcool não. O mundo está extasiado em si mesmo. O mundo está perdido, desencontrado, vivendo em torno de seus próprios umbigos, seus próprios apetites do ventre, dos apetites carnais. E a gente corre esse risco. É o que Jesus disse para os líderes de igreja. Rouba R$1 aqui, R$2, R$3, daqui a pouco vira o que vira. Você pega esses líderes das igrejas em massa, eles não começaram do jeito que eles estão não. Barganhando, vendendo o evangelho. Eles começaram com simplicidade, servindo a Deus e se perderam no processo. Fiquemos atentos para que nós não fiquemos sobrecarregados e nos achemos fazendo a mesma coisa que o mundo está fazendo. Se entrega à devassidão, dissimulados, cínicos e perdidos. E isso nos pegue como um laço. É assim que Lucas narra. E eu quero chamar a atenção, porque psicologicamente falando é isso. Eu vou vendo a forma banal como se trata a sexualidade, eu vou vendo a corrupção, eu vou vendo as mentiras, daqui a pouco eu estou assim, espalhando fakes também, mentindo direto e indiretamente, eu estou me entregue às paixões deste mundo. O laço veio. Pois aí Lucas diz, pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face da terra. Todos, amados. Eu quero chamar de novo a atenção àqueles que acham que a vinda de Jesus será repartida em 2 vezes. No início da tribulação, Jesus vem e tem um arrebatamento, encontramos com ele. Passa 7 anos, literalmente, depois Jesus volta, é definitiva, instaura o milênio. Não, todos viverão. Ou você acha que aqueles irmãos que viveram no primeiro século, os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, vocês vão ignorar o tamanho da tribulação que eles vieram? Você se imagina vivendo numa tribulação daquele nível? Saiba de uma coisa, todos nós estaremos aqui. Nós, por sermos de Jesus, não estamos numa bolha, não. Numa redoma, protegidos, não. O coronavírus está pegando todo mundo, pastores, membros de igreja, todo mundo, quem é de Deus e quem não é de Deus. A diferença não é na bolha de ter ou não, de pegar ou não, de passar ou não. A diferença está aí no selo, na consciência. A palavra no coração, o Espírito em nós. Essa é a diferença. Aí Lucas diz, vigiai, pois a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Ou seja, quando ele diz aqui de vigiar, orar e permanecer em pé, é porque eu quero chamar a atenção minha, sua, dos meus filhos, dos jovens, dos adolescentes, para não se evadirem da vida. Porque muita gente religiosa, fanática, de grupos parecendo seita, uns fogem para os monges, como foi no passado, fugindo da existência, outros compram terras ali, entram para lá, constroem suas casas, vão esperar a vinda do fim do mundo. Não, ninguém espera a vinda de Jesus dessa forma, não. Nós vamos trabalhar sim, vamos produzir, vamos casar, vamos festejar, mas sempre vigilantes e sóbrios, entendendo que esse mundo vai passar, como Jesus diz, passará céus e terra, mas a minha palavra não. Ou seja, invista, meus filhos, estudem, façam faculdades, planejem o melhor, mas sirvam a Deus no processo. Não parem a vida por conta disso. Apenas discernam os aspectos do tempo. E fiquem atentos, vigilantes, sóbrios, porque Jesus está às portas. Vamos lá então, mais um detalhe aqui, ó. Quem é, pois, verso 45, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim, cuidando de todos, amando a todos, servindo como servo, não espoliando, matando, roubando. Não. Em verdade vos digo que lhes confiará todos os seus bens, lhe dará o galardão, o prêmio. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber com ébrios, diz o texto,
virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, e lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amados, Jesus me confiou o Evangelho, esse talento, esse poder. Eu não vou pegar isso, a vida que Deus me deu, e vou viver humilhando o outro, fazendo do outro tapete para pisar e crescer escada. Eu não vou viver de forma arrogante, mesquinha, prepotente, ignorante. Não, queridos. Eu não vou viver como se isso aqui não fosse acabar, não. Compre como se nada possuísse. Use as coisas do mundo como se não usasse. Chore como se não chorasse. Se alegre como se não se alegrasse. Porque a aparência deste mundo vai passar. Então, por favor, mantenha esse desapego na consciência e na vida, entendendo que enquanto estamos no corpo, nós não podemos nos furtar de cuidar do outro, do necessitado, do órfão, da viúva, de amar e servir. Como líderes, como servos, não vamos começar a humilhar um ao outro e espancar, não, porque Jesus vai chegar e vai pedir contas de cada um de nós. Aquele que se encontrar dormindo, brincando, embriagado, esse será lançado no lago de fogo, com os hipócritas. E essa palavra volta de novo, a palavra hipócrita. Aqueles que viveram um teatro, uma farsa. E de novo surge a expressão ranger de dentes. Ali haverá choro e ranger de dentes. É um momento de dor, de tormento. Que as pessoas vão querer dar tudo para ter novamente uma chance de arrepender e não vão ter. A chance é agora. O momento é agora. Por favor, não durmam, não zombem como fizeram no tempo de Noé. Não zombem, por favor, em nome de Jesus. Volte-se para Deus. Mais uma vez, pense na brevidade da nossa vida, da nossa falibilidade. Nós somos carne. E lembrem, não fique pensando só no seu umbigo, não, em torno de si, não. Olha para os lados. A vida é feita assim. É nessa dinâmica que nós vamos nos encontrando. É no outro. É junto sem amor. Não se entregue. Está casado, lute por ele. Não se entregue à prostituição deste mundo. Não venda sua inteligência, a inteligência artificial. Não queira fazer parte daqueles que estão sendo enganados pelos falsos profetas. Jesus vai voltar e fato. Como diz Pedro, os ignorantes pensam, não volta mais não, tem tanto tempo que ele disse que viria, já passou uma geração de 40 anos. Gente, 1000 anos para o Senhor é como um dia como 1000 anos. O tempo está demorando, é misericórdia de Deus, te dando chance, me dando chance. Mas o que a gente está vendo é um bando de gente vivendo como diabos na terra, perdendo a alma, a sensibilidade, o amor, a graça. Então vamos orar para que Deus nos traga de volta a simplicidade, ao amor, a graça, a verdade, a justiça, a cruz, ao sangue do Cordeiro que nos guarda e nos protege do exterminador deste mundo, do anjo da morte. Ore nesse instante, se arrependa de tudo que você tem feito. Se sua vida é até agora uma hipocrisia, um teatro, uma farsa, uma mentira, então põe os pés na verdade, na palavra, no prumo de Jesus e equilibre-se na graça. Descanse no amor de Deus. Pai, cuida de mim, cuida dos meus, que nenhum dos nossos se perca, Pai. Que todos, ó Deus, se acheguem a Ti, que todos sejam salvos. Aqueles que ainda estão delirando, ébrios, se embrenhando no mundo, se dissolvendo neste mundo, perdendo, Pai, a integridade, a honestidade, o equilíbrio, oh Deus, a equidade. Tem misericórdia, Pai, traz-nos de volta. Ajuda-nos, abre os nossos olhos espirituais, permita que nesse instante, Pai, muitos sejam alcançados, que muitos se levantem do sono da morte. Deus, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia. Ajuda a terra, Senhor, ajuda o Brasil,
nossas casas, nossos familiares. Ó Deus, que o amor do Senhor alcance a todos, Pai, porque eu sei que essa é a vontade do Senhor, Pai. Que todos sejam salvos e que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, mais uma vez eu te peço, fale com esse coração, cure essa alma que está batida, liberte esse que está cansado, caído, levante. E que a cruz do Senhor seja erguida no centro da vida e da casa de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.